Olá, alunos do nono ano, vamos lá para o nosso vídeo do dia 5/11, 13ª atividade, está aqui na folha que você recebeu. Vou fazer esse primeiro vídeo aqui, tá? Lá no canal, na playlist, você acompanha lá Matemática do nono ano, você vai lá na playlist ou lá nos vídeos, vai estar assim, Matemática, correção, exercícios de grandezas proporcionais. Aí eu vou corrigir os exercícios, copia no caderno a resolução se você não fez, tá? Copia no caderno a resolução. Vamos lá então. Só talvez relembrando aqui um pouquinho, pega o seu livro aí, esse tópico aí é do capítulo 3, quando fala grandezas e proporções. Então ele mostra aqui inicialmente a razão entre as grandezas, tem uma gramatura, que é a massa do papel dividida pela área do papel, a velocidade média, que é a distância dividida pelo tempo, tem a densidade demográfica, que é o número de habitantes dividido pela área da região, tem o consumo médio e tem a densidade. Essas são as razões entre as grandezas naturais diferentes. Isso aqui são equações, tá? Eu vou fazer 2 exercícios que aplicam essas razões aí. O primeiro exercício é o exercício da página 66, exercício 2. Acompanhe comigo aí no seu livro. Página 66 diz o seguinte, ó, a distância rodoviária entre Jericoacoara e Fortaleza, não sei se eu pronunciei certo aí não, vai ser, é de aproximadamente 300 km. Então a distância 300 km de uma cidade a outra. Aí pergunta embaixo, qual é a velocidade? Ele quer saber V de velocidade, tá? Qual a velocidade? Pergunta, o X da questão aí. Se ele o tempo que ele gasta é 5 horas e 30 minutos, ou 5,5 horas. Qual a velocidade? Então, ó, ele te deu a distância, deu o tempo que é a velocidade. Vou usar aquela fórmula que está ali do lado, na página anterior aí, ó. Lá no começo, na página 63, a velocidade, como é que eu calculo? A velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Explica dizer que a velocidade vai ser, qual é a distância? Eu vou substituir, ó, eu tenho três grandezas, 3 valores aqui. Eu tenho 2 e estou procurando um terceiro. E aí na fórmula, ou na equação aqui, eu vou substituir a letra que eu tenho informação. A distância é 300, o tempo é 5,5. Quando você for dividir, aí você pode dividir em calculadora ou no braço aí, vamos dizer assim, né? Vai dar aproximadamente 54,5 km por hora, ok? Dividindo aí. O próximo, deixa eu mostrar aqui para você. Na folha aí, você tem exercício 11, né? Mas o 11 é da parte 71. Então vou fazer o 5, tá? Você muda aí, o 5. Lá no exercício 5 diz o seguinte, ó. Vou fazer aqui do lado aqui. 5. Diz assim, ó. A densidade do mármore é... Então ele te deu o valor. D minúsculo. Densidade. 2,6 gramas por centímetros cúbicos. Densidade do mármore. Aí continuando. Quantos quilogramas tem? Ele quer saber a massa, né? Ó. Caramba. Quer saber a massa. Quantos quilogramas tem? Sabendo que a pedra de mármore com 12, o volume dela é igual a 12,40 decímetros cúbicos. Então, se você voltar a folha aí, você tem qual é a relação que faz, qual é a razão que relaciona a densidade, massa e volume? Essa forma aqui, ó, D de densidade, M de massa e V de volume. Da forma aqui que eu tenho a densidade, vou substituir. No lugar do D, 2,6 igual... É uma equação, eu vou substituir a letra que eu tenho o valor correspondente. O M eu não tenho, e o volume aqui eu tenho. Ó. Agora tem um detalhe, ó. Aqui está centímetros cúbicos, aqui é decímetros cúbicos. Eu tenho que estar na mesma unidade. Então, vou transformar 12,40 para centímetros cúbicos. Então, assim, ó, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Depois, decímetro, uma casa para centímetro cúbico. Como é o cubo, uma casa aqui corresponde a 3 algarismos aqui, deslocando para a direita. Eu estou indo para a direita. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que eu deslocando para a direita, vai 4 e 0. Então vai ficar 12,400 centímetros cúbicos. 2.400. Ó.
2.400. É isso aí. Agora, o que eu posso fazer agora? Eu quero encontrar o M, né? Então, M é igual isso aqui, ó, multiplicado por zero, 12,6 vezes 12,400. M vai dar igual, deixa eu só ganhar tempo aqui, 32.240. Se você multiplicar na calculadora aí, 32.240. 240 gramas. Ele pediu em quilo, né? Então, ó, lá na tabela, ó, quilograma, hectograma, decagrama e grama. De grama para quilograma, eu estou voltando 2, 3 casas. Então, vou voltar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 32,224 quilogramas. Beleza? Vamos seguir. Seguindo aí o exercício, os próximos exercícios é assim, ó, proporcionalidade entre as grandezas. As grandezas podem ser proporcionais. O que quer dizer isso? Uma grandeza, se uma grandeza dobrar, a outra dobra. Se uma dobrar, a outra reduz pela metade. Então eu tenho grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá? Eu vou fazer uma dessas aí. Grandezas proporcionais. Eu posso ter grandezas não proporcionais também, tá? Tenho inversamente e diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Vou usar uma sigla, tá? Ó, G de grandeza, D de diretamente, P de proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais é quando acontece o seguinte: quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Por exemplo, eu quero fazer queijo, 20 litros de leite, por exemplo, eu nem sei quanto que é, mas só 20 litros de leite dá para fazer 3 queijos, por exemplo, tá? Se eu aumentar a quantidade de litro de leite, a minha grandeza é a quantidade de leite e a quantidade de queijo. Se eu aumentar a quantidade de leite, vai dar para fazer mais ou menos queijo? Mais queijo, ou seja, quando eu aumento uma, aumenta a outra também. Ou se eu diminuir, também diminui. Então é uma grandeza diretamente proporcional. Uma grandeza inversamente proporcional é o seguinte, ó. Por exemplo, você vai de moto, vem de moto da cidade para cá. Se você for com uma velocidade maior, você gasta menos tempo. Então, velocidade e tempo. Quando você vai numa velocidade maior, você gasta menos tempo. Se você diminui a velocidade, você aumenta o tempo, correto? Então, são grandezas inversamente proporcional. Uma aumenta, a outra diminui, proporcionalmente. Se uma dobrou, a outra reduz pela metade. Se uma triplicou, a outra divide pelo 3. E grandezas não proporcionais, que eu vou usar a sigla GNP, são grandezas que não são proporcionais. Por exemplo, o número do calçado em relação à idade. Então, assim, quanto maior a minha idade, maior o tamanho do meu pé? Não necessariamente, não tem como sim, né? Porque eu posso ter um jovem, não tem uma relação proporcional isso, certo? Eu tenho 10 anos, estou calçando 38, quando eu tiver 20 anos, dobrei a idade de ano, vai dobrar o tamanho do pé? Não vai, então são grandezas não proporcionais. Dito isso, vamos lá no exercício da página 71, o exercício 11, iniciando com 11 aí. Abra aí seu livro, 71, continue comigo. Lá no exercício 11, eu tenho letra A, B, C e D. E aí a gente vai classificar se é grandeza diretamente, inversamente ou não proporcional, tá? Então na letra A diz assim, ó, velocidade média e tempo. Velocidade e tempo são grandezas diretamente ou inversamente ou não são proporcionais? Eu aumento a velocidade, o tempo diminui ou aumenta? Se eu vou mais rápido, eu gasto menos tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu gasto mais tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. GIP, tá? Letra B diz o seguinte, ó. Número de pães, quantidade de farinha. Ou seja, se eu tenho 3 kg de farinha, eu faço uma quantidade de pão. Se eu tiver 6 kg de farinha, eu vou fazer mais pães. Ou seja, aumentei a farinha, aumentei a quantidade de pão. Então são grandezas diretamente proporcionais. Na letra C diz assim, ó, idade e massa de uma pessoa. Eu tenho uma criança de 10 anos, pesa 60 quilos, quando ela tiver 20 anos, ela vai pesar 120 quilos? Não necessariamente, né? Não tem como, não são grandezas proporcionais, são grandezas NP não proporcionais. A letra D diz o seguinte, número de máquinas de um mesmo modelo e tempo gasto para a execução de certo trabalho. Ou seja, eu estou passando veneno com máquinas, vamos dizer,
Duas pessoas passando veneno, para passar veneno lá em um alqueire, gasta tantas horas. Se eu tiver 4 pessoas, vai gastar mais horas ou menos horas? Menos horas. Então são grandezas do quê? Aumentou a quantidade de máquinas de passar veneno, de bomba, né? E vai diminuir o tempo. São inversamente proporcionais. JIP, inversamente proporcionais. Beleza? Exercício 13. Exercício 13. No exercício 13, deixa eu dar um foco aqui para você. Isso. Exercício 13 eu vou fazer uma tabela. Exercício 13. Tá vendo aí? Você tá vendo a tabelinha no seu livro aí. Eu só reproduzi ela mais ou menos aqui. Então diz o seguinte, ó. Você tem um quadro abaixo, velocidade média e tempo, tá? Aí na letra A pergunta assim, ó. Qual é a velocidade média do automóvel quando percorre esse trajeto em 2 horas? Em 2 horas, sua velocidade média foi de 60 km. 2 horas foi de... Em 2 horas e meia, né? 2 horas e meia. Foi de 48 km por hora. Tá lá, 2 horas e meia, 48 km por hora. Letra B. Quantas horas o automóvel levará para percorrer esse trajeto se a velocidade média for de 80 km por hora? 80 km por hora vai ser de 1 hora e meia. 1,5 horas. Letra C. A grandeza, velocidade e tempo são o quê? Direto ou inversamente? Grandeza inversamente proporcional. Porque se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo. Ó. Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Diminuiu, aumentou. Aqui está diminuindo, aqui está aumentando. Acontece sempre o contrário nas grandezas inversamente proporcionais. E na letra D, pergunta assim, ó, se você multiplicar todas elas, que resultado vai dar? 1 vezes 120, 120, 2 vezes 60, 120, 1 vezes 120, vai dar 120. São de proporcionais, né? 120, ok? Então, continuando aqui, vamos fazer lá agora o exercício 14 da página 74. Abra lá seu livro. Esse exercício está relacionado com a grandezas diretamente proporcionais, que a gente já sabe que são grandezas que o que acontece com uma grandeza acontece com a outra. Se uma aumenta, a outra aumenta, se diminui, diminui na mesma proporção. Se uma dobra, a outra vai dobrar. Se uma reduzir pela metade, vai reduzir pela metade, ok? Aí você tinha vários exemplos aí. Vou fazer o exercício 14, é o que está proposto aí na sua folha. Exercício 14, leia comigo lá. Diz assim, ó. Em uma fábrica, determinado tipo de detergente é armazenado em tambores. Sabendo que todos os tambores são iguais e que 2 tambores armazenam 360 litros. Então as grandezas aí são tambores e litros. Eu sei que 2 tambores armazenam 360 litros de detergente. Partindo disso aí, eu vou lá na letra A. Ó. Letra A. Depois eu apago lá. Letra A diz assim, ó. O número de tambores necessário para armazenar 720. Então vamos cá, ó. 720 litros. Quanto que aumentou daqui para cá? Ó? 360 vezes quanto dá 720? Vezes 2. 12 0, 0, 2 7, 12, vai 1, 2 6, 7. Então, outra coisa, essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional? Se eu aumentar a quantidade de tambor, vai aumentar a quantidade de armazenamento, não vai? Então, aumentou, diminuiu. São diretamente proporcional. Então, o que aconteceu aqui vai acontecer lá também. Ó. Então, vezes 2 aqui vai dar 4. 4 tambores. Letra B. Letra A. Quantos tambores para 720? O dobro, 4 tambores. Na letra C, pergunta o seguinte, ó. O número de litros de detergente é armazenado em 10 tambores. Ele mudou aqui, ó, o raciocínio. Ó. Agora ele quer saber, ó. 10 tambores. Quantos litros vai armazenar? Então, ó, aumentou quantas vezes? 5 vezes. Ó. 5 vezes 2, 10. Então, aqui vai aumentar 5 vezes também. 360 vezes 5 vai dar quanto? Só você multiplicar. Vai dar, ó, 0, 3 vezes 5, 30, vai 3, 3 vezes 5, 15, 18. Vai dar 1.800 litros. Porque é diretamente, só aumentou 5 vezes, não? Ó. De 2 para 10 são 5 vezes. Então, 5 vezes para cá também. 1.800 litros de detergente. Letra C, ó. Sem fazer cálculo aqui, só analisando aqui, tá? Por enquanto. Depois tem que fazer cálculo também. Ali na frente a gente vai fazer. O número de litros armazenado em 21 tanques. Agora esse aqui. Esse é o que deu um piripaque aqui, ó. Tinham 2 tanques, agora eu tenho 21,5 tanques. Quantos litros? Eu tenho que descobrir aqui, ó. Quanto que aumentou aqui, ó? É só você dividir por 2, ó. 2 vezes quanto dá 21? 21 divide por 2. Então, ó, metade de 20 é 10, metade mais. Metade de 1 é 0,5, metade de 0,5 é 0,25.
Então foi 10,75. Ó. 2 vezes 10,75 dá 21. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 10,75 vezes 360, você vai multiplicar aí, ó. Pode ser calculadora ou no braço mesmo, que às vezes dá mais trabalho. Mas vamos fazer no braço aqui só para confirmar aqui para você. Vamos colocar lá assim, ó. 10,75 vezes 360. 360. Vai ficar 360, né? Então vai ficar 0, ó, 0, 0, 0, 0, mais 6 vezes 5, 30, mais 3, 42, 45, vai 4, 6 vezes 0, 0, 4, 6 vezes 1, 6, mais 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21, 22, vai 2, 3 vezes 0, 0 e 2, que foi 2, 3 vezes 1, 3. Isso vai dar 0, 0, 10, vai 1, 5, 7, 8, 3. Uma, duas casas. Uma, duas casas. Então deu isso aqui, ó. 3.870 litros. Vou colocar aqui, né? Letra C. 3.870 litros. Beleza? Ó, você observou, ó, o que acontece de um lado vai acontecer do outro também. A gente fez aí sem utilizar a regra de 3, que é o próximo assunto nosso. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, vamos lá então para o próximo. Exercício da página 79 e 80. O exercício 21 e 22. Aí grandezas inversamente proporcionais, tá? Então vamos primeiro analisar aqui. Tem vários exemplos aí. O livro às vezes trouxe uns exemplos bem diferentes, mas é bem tranquilo aqui para você fazer. Quando eu trabalhar a regra de 3 simples em composto, a gente vai voltar para essas ideias aqui. Aí eu vou resolver através de cálculo. Mas vamos lá. Ó. 5 iogurtes. A ideia aqui, ó, eu tenho... Quais são as grandezas? Iogurteiras, iogurteiras e dias. 5. Então tá lá assim, ó. 5 produzem certa quantidade de iogurte em 28 dias. Eu tenho 5 iogurteiras e elas vão produzir uma quantidade de iogurte em 28 dias. Partindo dessa ideia aí, tá? Aí letra A pergunta o seguinte, ó. Letra A. Certo? Vou pegar aqui. Se você... o dobro do número dessa iogurtina produz quantos litros? Então vamos pegar assim, ó. Primeiro eu vou definir. É direto ou inversamente proporcional? Se 5 iogurteiras produzam quantidade de iogurte em 28 dias, se eu aumentar a quantidade de iogurte, para produzir a mesma, de máquinas aqui, para produzir a mesma quantidade, vai diminuir a quantidade de dias, né? Então são grandezas inversamente proporcionais. Então o que acontece com um, acontece o contrário com a outra. Então ele perguntou assim, ó, eu vou dobrando vezes 2 aqui, ó. Se eu dobrar aqui, vai para 10. Se eu dobrei aqui, o que eu vou fazer lá? Vou dividir por 2, certo? Porque são inversamente, aumenta a quantidade de iogurteiras e vou diminuir a quantidade de dias para fazer a produção de uma certa quantidade de iogurte. Então, são inversamente proporcionais. Então, o que acontece com uma, acontece o contrário com outra. Se aqui multiplicou por 2, lá vai dividir por 2. Então, 28 dividido por 2 vai dar 14 dias. Óbvio, né? Certo? Mais análise aí, por enquanto, do que cálculo, tá? Vou deixar os cálculos para a regra de 3 e composta. Nos exemplos que você tem aí na página 79, você tem uns exemplos que ele faz com cálculo. Letra B diz assim, ó. O quadruplo de números de iogurteiras, se eu aumentar 4 vezes, ó. Se eu aumentar 4 vezes, quadruplo, multiplicar por 4, vai dar 20 iogurtes. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir por 4. Vou fazer em 7 dias. Aumentou 4 vezes, reduziu pela metade do dia, 4 vezes. Multiplicou por 4, dividiu por 4. Ok? Bem tranquilo aí, né? Letra C diz o seguinte, ó. A gente já até respondeu, né? Letra C.
Até mesmo seria a primeira, né? São grandes diretamente ou inversamente proporcional? GIP, né? Grandeza inversamente proporcional. Ok? O exercício 22, lá na página 80, diz o seguinte, ó. Para encher um tanque são usados 3 torneiras iguais. Essa é a informação que ele deu. Ok. Aí ele diz assim, ó, com apenas uma torneira aberta, enche o tanque em 8 horas. Ou seja, com uma torneira eu gasto 8 horas. Aqui é torneira, aqui é horas. As duas grandezas. Aí primeiro eu vou definir logo aqui, ó, de começo. É direto ou inversamente pronto? Uma torneira gasta 8 horas. Se eu aumentar a quantidade de torneira, mais água caindo, eu vou gastar menos ou mais horas? Menos horas, certo? Aumentando a quantidade de torneira, diminui a quantidade de horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, ó, GIP. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, então, analisar as letras. Letra A diz o seguinte, ó. Em quantas horas 2 torneiras abertas enchem o tanque? Então, vou analisar aqui, ó, letra A. Ó, 2 torneiras, aumentou quantas vezes aqui, ó? 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou reduzir pela metade. Dividir por 2, ó. Dividindo por 2 vai dar 4 horas. Certo? Porque são inversamente proporcional. O que acontece com uma acontece o contrário com a outra grandeza. Se dobrar as torneiras, vai reduzir pela metade o tempo. Letra A diz o seguinte, letra B. Letra B diz o seguinte, ó. Em quantos minutos as 3 torneiras abertas encherão o tanque? Vamos ver lá. Em quantos minutos encherão o tanque? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, se eu triplicar aqui, ó, vezes 3, né? Então, aqui eu vou dividir por 3. 8 dividido por 3 dá aproximadamente... Eu vou dividir, ó. Triplicou as torneiras, vai reduzir dividir por 3. Aqui multiplicou por 3, vai dividir por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2, aproximadamente, aí arredondando, 2,6. 2,6 horas. Só que ele pediu o resultado em minutos, certo? Em quantos minutos? Então é só multiplicar isso aqui por 60. Multiplicando por 60 vai dar 160 minutos. Ok? 160 minutos. Valores aproximados aí arredondados. Tá? Aqui dá 2,6666. 160 minutos. Entendeu aqui, né? Inversamente proporcional, se aqui multiplicou, lá divide. Se aqui dividiu, lá multiplica. Acontece sempre o contrário. E na letra C diz o seguinte, ó. Na letra C, pergunta assim, ó. Quantas torneiras iguais a essa seriam necessárias para encher o tanque em 1 hora? Em 1 hora. Vou partir para cá, ó. De novo, ó. Em 1 hora. Então, ó. Daqui para cá, o que aconteceu? Dividiu por 8, né? 8 dividido por 8 dá 1. O que vai fazer aqui? Eu vou multiplicar por 8. 8 torneiras. Certo? Uma torneira, 8 horas. 1 hora, quantas torneiras? Ó, de 8 para 1, dividiu por 8. 8 dividiu por 8, 1. Se aqui dividiu, aqui multiplica. Acontece o contrário. 1 vezes 8, 8 torneiras. Ok? Então, esse é o vídeo aí do dia 5. Copie no seu caderno, corrija. Um abraço. Vamos depois fazer mais 2 aí.